Nosso tema hoje chama-se Vitória Real. Ele está dentro do autoconhecimento. E é uma mensagem de Emmanuel no livro Ponte Viva. Quem tiver em casa, depois leia, é fantástico. E Emmanuel discorre sobre o que seria uma vitória real nas nossas vidas, né? E aí eu pergunto para vocês, o que seria uma vitória? O que significa vitória? Sucesso. O que mais? Superação. O que mais? Tá ótimo. Quem mais arrisca algum aí? Quem dá mais? Conquista. Ótimo. Quando a moça falou sucesso, é a coisa mais importante que tem. Sucesso é o que vem depois. Mas para que algo de bom venha depois, eu tenho que fazer algo de bom agora. Então, quando o nosso amigo fez a prece, ele já resumiu. A minha mudança vai gerar mudança na minha vida. Então, vitória é isso, é superação, é conquista, né? É ganhar. E real? O que é uma coisa real? Verdadeira. O que mais? Palpável. Seu nome, amigo? Seu nome é? Albânio. A gente acha que é o palpável, concreto. E o sentimento? Ele é real? É. Mas ele não é concreto, né? Mas foi ótimo. A gente sempre, no sentido assim de é algo que você pode se aproximar, né? O que é mais real? Qual que é o contrário do real? Fantasioso. O que mais? Qual é o contrário do real? Ilusório. E mais um, aparente. Então, Emmanuel aqui nos convida a nos superar na nossa essência, naquilo que é real, naquilo que é profundo, naquilo que é verdadeiro. Então, olha só o desafio nosso, né? Conseguir a vitória real. Aí vamos voltar lá mais de 2.000 anos, 2.400 anos. Platão vem e fala que a maior das virtudes é o autoconhecimento. Nossa, que interessante, né? Nós temos várias virtudes, mas que a maior é o autoconhecimento. Aí, um pouco depois, vem Aristóteles e fala assim: mais valente é quem consegue vencer a si mesmo do que vencer o seu semelhante. Porque para vencer você mesmo, tem que ser algo profundo, sincero, verdadeiro, uma modificação real. E para vencer os outros, que diferença faz na minha vida? Vocês sabem, eu posso trazer a felicidade para vocês? Eu posso dar felicidade para vocês? Não tenho essa capacidade. Posso tirar a dor de vocês? Não tenho essa capacidade. A dor, o sofrimento é da vida, né? Eu posso, às vezes, tirar o desespero da dor. Mas agora eu tenho uma receita se vocês quiserem serem felizes. É só se comparar com o outro. A gente não pode se comparar com o outro. Nós vamos sempre perder, gente. Se eu me comparo com esse meu amigo e ele é superior naquilo que eu me comparo, eu vou me rebaixar, me humilhar, achar que eu sou incapaz, frustrar. E se for o contrário, eu me comparo com ele em alguma coisa que eu sou superior a ele, eu vou humilhá-lo. Eu vou rebaixá-lo, às vezes criar uma frustração na vida dele. Então a gente não pode se comparar com os outros, precisamos nos comparar com a gente mesmo. E aí entra o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É eu me conhecer. É fácil? Por que não é fácil? Não é fácil, gente. Ela esquentou. Por que não é fácil? Por que não é fácil se conhecer? Real. É, ótimo. O que mais? Não é a personalidade, não é a máscara, é o meu sentimento bruto ali, real, né? Ótimo. Por que é difícil se autoconhecer? Exige mudança. Seu nome, amiga?
isto, porque, gente, é o seguinte, gera um compromisso. Porque ao me conhecer, eu saberei o caminho que eu quero percorrer. Então, não basta só saber o caminho, eu preciso percorrer o caminho, né? Ainda na filosofia grega, quando você sabe de uma coisa e não pratica, você não sabe. Aí eu sei que tem que respeitar o sinal vermelho, tá? Aí eu vou, passo o sinal vermelho e ganho uma multa. Então eu não sei. Eu tenho um conhecimento teórico, mas saber eu não sei. Eu sei que o perdão é bom, mas eu não perdoo, então eu não sei o que é o perdão. Mas então vamos voltar ao autoconhecimento. O autoconhecimento é eu me conhecer realmente quem eu sou. Para eu me conhecer, eu preciso ter uma auto-intimidade comigo, ficar um tempo comigo, para realmente eu saber o que, que eu sinto, o que, que eu penso, o que, que eu faço. Às vezes, quando eu estou longe de todo mundo, né? Mas para eu ficar comigo mesmo, eu tenho que ter. Vocês gostam de ficar com vocês mesmos? Ou vocês gostam de ficar mais rodeados de gente? Os dois, mas para eu ficar comigo mesmo e não me irritar e frustrar, eu tenho que ser uma boa companhia para mim mesmo. Então, olha só o desafio, né? Às vezes eu posso ficar sozinho, eu quero ficar sozinho, eu tenho o direito de ficar sozinho. Porque, na verdade, eu não estarei sozinho, eu estarei comigo mesmo, né? E lá no Fonte Viva, o Emmanuel tem uma imagem que é fantástica, ele diz assim, que nós somos como a aranha. A aranha vive no centro da teia que tece. Então, eu vivo no centro da vida que eu construo, né? Ainda sobre o autoconhecimento, antes da gente falar os pontos do autoconhecimento. Às vezes a pessoa fala assim, vou viajar para Machu Picchu para me encontrar. Viajar para a Índia, para o Nepal, para Israel, para o Vaticano, para Meca. Aí ele chega lá na Índia, no Nepal, no Machu Picchu, o que, que acontece? E ele se encontra ou ele se frustra? Se frustra. Por quê? Ele não está lá, gente, ele está aqui onde ele constrói. Né? Eu sou o que eu construo. Então eu não estou nesses lugares. Às vezes esses lugares me remetem a eu buscar eu mesmo. Opa, beleza. Mas eu não estou lá. Né? Da mesma forma que às vezes eu não discuto com meu amigo aqui. Mas o meu amigo me faz lembrar de coisas em mim, me causam conflitos e discussões. Então, às vezes eu descarrego nele, mas na verdade eu estou discutindo é comigo mesmo. Então, por isso que é importante eu me conhecer. Porque, às vezes, os outros nos afetam a vida, e nos afetam muito. Mas, com certeza, quem mais afeta a minha vida sou eu mesmo. Né? Então, o autoconhecimento tem dois lados. Agora vamos chegar aí, né? Um lado é o bom. A bagagem que você traz que é boa. Seus conhecimentos, seus sentimentos, suas atitudes, seus pensamentos, né? Coisas que você já conseguiu superar. Superar porque no passado você não conseguia e agora consegue. Ok. Então, esse é o lado bom do autoconhecimento. E mais um outro, o potencial. Qual que é o potencial que o espírito tem? É ilimitado. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com o rapaz, pai dele me contando, meu filho saiu aqui de Corumbaíba, não sei se vocês conhecem, uma cidade aqui perto de Minas, e ele é juiz em tal lugar e ele dá curso para o Brasil inteiro. Aí esse dia ele falou lá no curso que era de Corumbaíba e ninguém sabia onde ficava, né? Então a pessoa, às vezes, nasce numa cidadezinha pequena e sai e vai conquistar o mundo. A gente chega lá em Viena, em Munique, aí você pergunta para os músicos da orquestra lá, de onde você é? Eu sou de Goiânia. É de onde? Jardim América. Fala, mas eu também moro lá, né? Estados Unidos, a pessoa é daqui, gente, setor sudoeste, Parque Amazônia, e está lá regendo, tocando com grandes orquestras, né? Então, a gente não pode falar para alguém que ele tem limite, porque eu não sei qual é o seu limite. Ninguém sabe, nem você. Por quê? Porque nós vamos construindo a nossa vida. O Mozart tem uma passagem que eu gosto muito. Ele chegou, um rapaz de 15 anos para o Mozart e falou assim, Mozart, me ensina a compor uma sinfonia. E o Mozart falou assim, eu não sei. Mas você compôs uma com 9 anos.
mas eu não perguntei para ninguém. Porque, às vezes, você vai vivendo e os caminhos vão se abrindo. Ao chegar aqui, nesse caminho, outros se abrirão. Ao chegar mais na frente, outros se abrirão. Eu não sei aonde eu vou chegar, gente. Se eu não sei aonde eu vou chegar, então eu não sei aonde vocês também vão chegar. Por isso que eu preciso me conhecer. Se eu me respeitar, provavelmente eu vou respeitar vocês. Se eu for sincero comigo, eu serei sincero com vocês. Se eu me perdoo, eu conseguirei perdoar vocês. Então, entenderam como que o trabalho é importante de eu me conhecer? Então, eu tenho que as coisas que eu faço bem, sinto bem, e o meu potencial, que eu não sei até onde vai. Mas tem um outro lado também. Aí entra a questão, quer dizer, a gente tem medo. Que o autoconhecimento nem sempre traz uma boa notícia. Porque às vezes você percebe que você não é tudo aquilo que você achava. Sou de paz, dou esperança, e de repente você está aí descendo cacete em todo mundo aí na vida e derrubando todo mundo. Aí você percebe que você está derrubando as pessoas, prejudicando as pessoas. Então aquela imagem que a gente tinha que era pacífico, alegre, esperançoso, bondoso, ela cai. Por quê? Porque ela não é real. Então eu preciso me conhecer o lado bom e o lado ruim. O que eu vou fazer com o lado ruim, gente? O que a gente faz quando a gente descobre que está fazendo uma coisa errada? Trabalhar para corrigir, né? Então, o autoconhecimento, como ele próprio fala, é um conhecimento. Só que o conhecimento exige cuidado. Não basta só conhecer, é preciso cuidar. E o cuidado exige trabalho. Então, eu me conheço, mas não trabalho, então não adiantou. Né? Então, o autoconhecimento leva ao cuidado e o cuidado leva ao trabalho. Sem o trabalho, não se realiza. Né? E aí a gente inverte um pouquinho as coisas. Às vezes, ao viver, eu faço as reflexões, que a gente pensa que sempre é o contrário, né? Eu vou refletir aqui, ó, saber o que é melhor, depois eu ajo de acordo com o meu pensamento. Essa é a tradição do Platão, mais adiante de Santo Agostinho, né? A gente tem fé naquilo que vai acontecer, ou a gente espera acontecer para depois ter fé? Os dois estão certos. Porque são duas tradições diferentes. Então, o Platão, ele tem essa, né? Vamos refletir, para depois agir. Santo Agostinho é a mesma coisa. Aí vem Aristóteles, não, é o mundo prático, é o mundo sensível. Vamos viver e depois refletir sobre essa vivência. Os dois são importantes. É daí que vem a sabedoria da vida. Né? A gente vive, acontece as coisas, a gente tira ensinamentos daquilo. Então, é muito importante não só refletir, mas viver. Né? E refletir sobre o que se vive. Ok. Então, autoconhecimento. O autoconhecimento, quando eu conheço as minhas falhas e corrijo, vira reforma íntima. Né? Autoeducação. Então, o autoconhecimento gera autoeducação, que é a correção das nossas falhas. E o Kardec, perguntando como se reconhece o verdadeiro espírito, ele responde, né? É aquela pessoa que empreende grande esforço para domar as suas más inclinações. Você sabe o que são más inclinações? É aquilo que a gente tem de ruim dentro da gente. Né? Que cada um tem algum aí. Mas, quando eu consigo corrigir uma delas, eu estou fazendo a minha reforma íntima. E aí, ao me conhecer, me educar, eu estou me realizando, fazendo aquilo que eu desejo. Eu falei que o autoconhecimento me dá uma direção. Se hoje eu caminhei 2 passos na direção que eu desejo, foi um dia feliz para mim. Porque eu fui na direção que eu desejo, que eu quero, que eu busco. Mas se eu dei 50 passos para trás da direção que eu desejo, vai ser um dia infeliz. Então, olha só, não é a velocidade, é a direção. Né? Quando a gente sabe que está na direção certa, naquilo que eu desejo, não que vocês desejam para mim. Porque senão eu estarei vivendo a vida de vocês e não a minha. É outra causa de insatisfação, né? Eu posso agradar vocês todos aqui e me desagradar. Eu serei feliz com isso? Não. Então a gente tem que ter um conhecimento para não deixar que os outros
tomem conta da minha vida. Porque a vida é minha, né? Então, eu preciso ver a minha vida. E a minha vida não é igual a de um de vocês, porque vocês têm outras individualidades, outras experiências, né? Outra subjetividade. Ok. Então, autoconhecimento gera caminho. Caminho gera direção. Desejo, vontade, aquilo que eu busco na minha vida, sentido de vida, né? Aí a gente faz uma brincadeira. Se a gente tivesse 3 minutos aqui só de vida, o que vocês fariam em 3 minutos? 3 minutos só. O que daria para fazer aí? O que vocês aproveitariam desses 3 minutos para fazer na sua vida? Prece. O que mais? Apavorada. Amiga, tem gente que fala assim, eu pediria mais minutos, porque 3 só. Desses 3 eu ia pedir para Deus mais minutos. Mas faz de conta que não tem como. Né? Então, 5 minutos, gente. Aumentei. O que vocês fariam com 5 minutos de vida? Só 5 minutos. A prece, a minha amiga já falou ali. A outra minha amiga também, suplicaria por mais tempo. Ok, 2 respostas muito importantes. Tempo de pedir perdão. Dá tempo, 5 minutos não. Aí você pede perdão até mais rápido. Não. Ótimo. Pedir perdão, fantástico, amigo. Mais um aí. Concentração. O que mais, gente? Hã? Tá. Refletir. Tem uma coisa mais importante que tudo isso vocês não falaram ainda, gente. Vai. Arrependimento, eu acho que está dentro do perdão ali. Ótimo. Agradecimento dentro da prece também. Ótimo. Agradecer pela vida que teve. Mas tem uma coisa mais importante ainda. Olha aqui, eu amo essa pessoa aqui. O que eu vou fazer nesses 5 minutos, gente? E, você vai ligar para ou vai estar junto de quem você ama, é óbvio, né? Se alguém falasse assim, uma promoção do arroz, ó, 5 quilos ali, R$ 22. Nesses 5 minutos você ia lá comprar o arroz? Não, porque é irrelevante, é insignificante. O arroz diante das pessoas que você ama, do perdão, do agradecimento. Então vocês sabem o que é importante na sua vida, não sabe? Porque vocês analisaram aí. Então, se vocês sabem que é importante, o que vocês vão fazer? Buscar isso que é importante. Né? Valorizar, ir atrás. Mas eu tenho a vida inteira para isso. Ótimo. Você não tem só 3 minutos aí, ó. Que bacana, né? Então, é isso. Eu tenho que me perguntar todo dia, toda hora, o que eu posso fazer para que minha vida tenha relevância, significado, que ela seja importante para mim. Né? Às vezes a gente usa uma palavra assim, o que me faria feliz agora? Felicidade é uma coisa que parece meio fluídica e meio grandiosa demais para conseguir a toda hora, então vamos trocar por bem-estar. O que eu poderia fazer agora que me traria um bem-estar? A minha amiga falou assim, uma prece, um agradecimento, pedir perdão, reflexão. Então a gente tem a vida para fazer isso, vamos fazer. Né? Porque o autoconhecimento ele está ligado à autorrealização. Então a gente precisa se colocar isso na nossa frente. Qual a direção que a minha vida está tomando? E se ela está tomando a direção que eu desejo. Porque se não estiver, eu preciso mudar. Eu preciso me mudar. E às vezes a gente pensa assim, se a minha vida melhorar, Vilma, eu vou ser uma pessoa melhor. Primeiro eu tenho que ser uma pessoa melhor para depois a vida melhorar. A gente quer colher sem plantar. Né? Quer ganhar sem fazer nada. Só que é impossível, né, na vida. Então, a gente tem que se perguntar isso, né? Santo Agostinho, lá na questão Santo Agostinho, já espírito, né? Ele se questionava todo dia, fazia um balanço moral. Eu brinco assim, que Santo Agostinho encarnado era muito ocupado e ele não tinha muito tempo para isso, mas ele em espírito, ele fazia um balanço moral à noite. O que eu fiz de bom? A gente vai fazer esse questionamento. O que eu fiz? Qual bem que eu deixei de fazer hoje? Eu passei na frente do meu amigo que eu podia ter parado, cumprimentar dele, dar uma atenção. Né? Então, o bem que eu poderia ter feito e não fiz. O que eu fiz de mal? E como é que eu vou evitar esse mal que eu fiz hoje? Né? E aí, gente, isso é para a gente refletir. Né? Qualquer hora do dia, o Santo Agostinho fazia à noite, que ele era muito ocupado. Né? Imagina fazer isso a toda hora. Eu brinco aqui,
Moro a 10 minutos do meu trabalho. Tem dia que, nesses 10 minutos de carro, eu consigo cometer 2, 3 infrações de trânsito. Aí eu paro, eu falo, gente, eu não posso. Não posso mais cometer infração, porque eu estou colocando em risco eu mesmo, estou colocando em risco os outros. Posso morrer, gente. Ou posso matar as pessoas. Posso levar uma multa, que é uma penalidade. Então, assim, às vezes, quando a gente começa a fazer algumas coisas e vê que não está indo para um caminho certo, a gente tem que parar e dar um jeito naquilo, né? E procurar mudar, porque senão, se eu continuar naquele ritmo, vai chegar uma hora que eu vou provocar alguma coisa grave na minha vida, né? Então, a gente precisa de se conhecer, saber a direção, mas trabalhar também. Ah, eu fiz as coisas erradas no trânsito, e agora? Agora eu vou trabalhar para não fazer de novo, né? Preciso me esforçar, preciso me empenhar nisso para fazer essa transformação. E aí, por fim, a gente, antes de entrar na recomendação de Jesus, os erros fazem parte dos acertos. Às vezes a gente lamenta os erros. Não precisa lamentar, não, gente. Como é que você vai acertar se você nunca tentou, se você nunca fez? Né? Então, os nossos erros, eles fazem parte do possível acerto no futuro. O Jung, ele diz assim que nós temos um lado sombra. Geralmente, a gente acha que o lado sombra é algo ruim dentro de nós. Não. O lado sombra é algo desconhecido. Nesse desconhecido que tem dentro de mim, tem algo de bom e algo ruim. Então, às vezes, dentro de mim tem respostas para a minha vida. Nesse lado que eu não conheço ainda. Né? Então, os meus erros vão gerar os acertos. É da ignorância nossa que sai o conhecimento. E se a gente dependesse só de pessoas perfeitas para nos passar conhecimento, não teríamos essas pessoas perfeitas para nos ensinar. Então, é de onde está mais complicado é que sai alguma coisa de melhor. Por quê? Porque nós estamos nos comparando conosco mesmos, né? E aí Jesus vem e fala assim, amai e vencei os vossos inimigos. Amar, você sabe o que é amar? O que é amar, gente? Querer bem, isso, doar, compartilhar, acolher, né? Ok, isso. Então, os meus erros eu preciso acolher, respeitar, refletir. Por que, gente, que eu tenho que respeitar meus erros? Tenho que amar meus erros? Porque eles sou eu. Meus erros sou eu, gente. Não é, o meu erro não é ele. Não é ele quem faz. Sou eu mesmo. Então, eu preciso amar. Mas amar sabendo que preciso trabalhar para corrigir, para modificar. Porque será melhor para mim. Então, dentro da minha capacidade, eu vou tentar corrigir aquilo. Dentro do meu tempo, né? Ok. Então, amar os erros. Mas vencer também, vencer é superar. Do início lá, né? Superação. E aí, quais são os maiores erros que a gente tem dentro de nós? Quais são os maiores inimigos? Né? Eu falei assim que tem os inimigos externos e internos. Eu já disse aqui que o exterior... Alguém tem inimigo aqui? Exterior, pessoas? Dificilmente alguém fala, né? Mas aí você vai sair da sua... Você vai sair da sua garagem, tem um carro parado lá na porta. Aí já começa. Aí o vizinho liga o som, sábado e domingo, numa música alta que você não gosta. Aí começa o ranço. Né? Aí a empresa de telemarketing liga 100 vezes num dia, gente. A hora que você vê aquele número, você dá um... Sabe? Mas assim, o problema, Jesus nos ajuda, né? Não são os inimigos só exteriores. Às vezes os nossos inimigos mais ferrenhos são os inimigos interiores. Os inimigos que estão dentro de mim e me prejudicam. Quem são os inimigos que estão dentro de mim que me prejudicam? Quais são? Orgulho é o primeiro. Vaidade. Amiga, seu nome? Ideal. Gente, no espiritismo, budismo e outras religiões, os principais: orgulho, egoísmo e ignorância. Ignorância, não saber. Ok. Orgulho, se achar mais do que é. Egoísmo, tudo eu, vocês, nada. Né? Ok. Mas filhos desses três, mais quais aí, gente? Inimigos que você fala assim, nossa, tal coisa me incomoda, tal coisa me prejudica. Eu sinto que, ao fazer isso, eu me prejudico.
Alguém cita mais algum? Hã? Orgulho, já falou, né? Orgulho. Orgulho é. Vamos lá. Não tem mais nenhum, não, gente? Tem uma coisa que prejudica vocês? Não? Vou dar um. Intolerância, raiva, ódio, inveja, mágoa, o que mais? Violência, às vezes a minha violência, né? Extrapola. Avareza, para. E tem um, gente, que é importante, chama-se medo injustificável. Porque o medo justificável, você tem que ter medo mesmo, né? Mas o medo injustificável, ele te elimina a sua vida. Ele não deixa você viver, né? E o medo, ele divide em duas partes, o injustificável. É o medo de mim mesmo. Que, gente, se eu fizer uma coisa errada, o que eu vou falar para mim mesmo? O que vocês acham? Você recebe uma multa, R$ 900. O que você vai pensar de você? É. Ele estava lá só para me multar. É a indústria de multa em Goiânia. Ué, mas você passou acima da velocidade, no sinal vermelho e tal. Né? É fácil botar a culpa dos outros, né? Tem um ditado diz assim, né, que não existe ausente sem culpa, né? A gente bota a culpa dos outros e presente sem desculpa. Sempre a gente arruma uma desculpa, que é o que a menina falou lá, né? Que a gente tem que evitar. Eu não posso arrumar desculpa para mim mesmo. Hein? Eu fui multado porque eu errei, não é porque o guarda é mal, não. O medo injustificável, o primeiro dele é eu me criticar. Porque às vezes o meu amigo ali criticou o guarda, mas corre o risco de eu falar assim, gente, eu sou burro, porque eu passei num lugar acima da velocidade. Então, eu me criticar. E tem um outro lado, amiga, que é eu fazer algo errado e os outros me criticarem. Né? É real isso. O dia que você fizer uma coisa certa, às vezes ninguém vai falar assim, oh, parabéns, o senhor fez certo. Mas se você fizer errado, aparece 20 e fala assim, oh, sabia que você não ia dar conta, sabia que você não era capaz. Então a gente tem que vencer o medo. Né? Porque se eu não fizer, eu não venço o medo. Só contar. Paralisa a sua vida, não é coisinha pequena, não, gente. Vou contar uma história rapidinho. Lá em casa, tinha uma mesa, e aí nós estamos reformando os móveis planejados e tal. Minha esposa falou assim: o que você acha a gente vender essa mesa por uns 3, 4 mil e comprar uma outra? Nossa, boa ideia. Isso tem 6 anos que nós temos essa mesa, gente. Aí a minha esposa virou para mim e falou assim: e se a gente virar a mesa? Eu falei assim: não dá certo não. Tá ruim demais. Aí, mas só por peguei a fita, medi, não dá certo. Gente, a minha esposa, ela é desse tamanhozinho assim, ó, magrinha. Ela não pode achar que eu viro a mesa aqui. Ela foi lá e pá, virou a mesa. Perfeito. 6, 7 anos a mesa no lugar errado. Por quê? Medo de mudança, medo de fazer uma coisa que alguém poderia me criticar. Tinha um fio debaixo do rack. 7 anos, gente. E ela, esse fio me incomoda, parará, parará. Fui lá, comprei uns adesivinhos. A hora que eu fui pregar os adesivos, eu vi que não precisava de adesivo, era só empurrar os fios. 7 anos, os fios. E a gente é bolado fazer um móvel para esconder os fios. Tá? Se a mesa está 7 anos no lugar errado, imagina o meu sentimento, meu pensamento. Há 50 anos no lugar errado, gente. Então, olha só, é só para a gente mostrar que a gente precisa fazer algumas mudanças e não pode ter medo, porque com duas coisas pequenas, que a gente venceu o medo, a gente solucionou um grande problema. Né? E aí, para a gente concluir, nós estamos nos últimos minutos, vitória sobre nós mesmos, ser melhor do que antes. Eu preciso comparar comigo mesmo. Se hoje eu falo melhor, se hoje eu ajo melhor, se eu tenho mais tolerância, mais amor, se hoje eu perdoo mais. Essa é a coisa que eu preciso me perguntar, né? Corrigir os nossos erros. A luz e a sombra estão dentro de nós. Precisamos iluminar as nossas trevas. E às vezes nós temos camadas profundas que a gente tem medo de chegar lá, mas inevitavelmente nós vamos chegar. Que a vida vai trazer isso à tona. As pessoas vão trazer isso à tona. Então eu preciso lutar com as minhas luzes e com as minhas sombras. Temos potencialidades e falhas. Né? Potencialidade eu não sei aonde vou, aonde ela pode chegar. E as falhas eu já sei, então eu preciso corrigir.
Se errou, seguir em frente, não empacar na vida. O Paulo, apóstolo Paulo, né, dizia isso assim. Todo dia ele se levantava, né, com os joelhos ralados, as pernas cansadas e ia para frente. Né? Então, assim, a gente precisa caminhar, gente. A gente precisa viver. Ir na direção que a gente deseja. Claro que é um desejo bom, né? Eu tenho que refletir algo que seja bom. Então, esse é o nosso desafio, né? É viver. É vencer a nós mesmos. É viver melhor do que antes. Né? Então, a mensagem do Evangelho é para isso. Né? É para a gente se tornar um pouco melhor do que antes. Então, agradeço vocês pela participação. Excelente. Toda vez que a gente vai nos lugares assim, gente, tem ideias novas que eu nunca tinha pensado. Mas eu vou levar comigo. E que Jesus nos abençoe nas nossas transformações aí da vida. E a espiritualidade também, que assim seja.